Nessa noite eu quero falar sobre libertação, a vontade de Deus para o homem e para a mulher. Abra comigo sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 14. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 14. Está escrito na palavra de Deus: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, me coloco diante da Tua presença, Senhor, nessa noite. E eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, fala conosco com poder e autoridade nessa noite, Senhor. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas que apenas a Tua voz se fale neste lugar. Nesse momento, Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo o principado, toda a potestade, todo pensamento contrário, todo impedimento, Pai, que queira, Senhor, porventura, se manifestar aqui nessa noite. Repreendemos em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome de Yeshua HaMashiach. Nós determinamos em nome de Jesus vitória sobre a Tua igreja, Pai, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor se manifeste neste lugar e fale, não o que eu quero ouvir, mas o que eu necessito ouvir da Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos, dando glórias a Deus. Deus é maravilhoso e Ele se faz presente neste lugar, irmãos. Irmãos, quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus fez uma promessa que libertaria o ser humano do pecado. Deus falou ao diabo: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E esse descendente da mulher é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui nessa noite. Jesus vem à terra, irmãos, cumpre toda a lei, vive uma vida sem pecado. Ele vence o mundo, vence o pecado, vence o diabo e vence a morte. E agora, Ele nos dá direito de se reconciliar com Ele. Glória a Deus. Através do sacrifício de Cristo, de seu sacrifício, Ele nos livrou da culpa do pecado, do domínio do pecado e do poder do pecado. Dessas três coisas, de modo que um crente verdadeiro, um crente genuíno, ele não é mais escravo do pecado, ou seja, ele não vive mais uma vida em pecado constante. Isso não significa que uma nova criatura, que um crente não vá pecar. Ele ainda vai. Por quê? Porque esse corpo ainda é corrupto, ou seja, nós ainda não se livramos da presença do pecado. Mas chegará um momento que a presença do pecado não mais será presente na nossa vida. Por quê? Porque nós estaremos com o corpo glorificado. Essa carta, irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo
aos crentes em Roma, gentios e judeus. E Paulo começa logo no início do capítulo 6, alertando os crentes, para que eles tivessem uma certa compreensão quanto à salvação, para que eles para que eles entendessem, melhor dizendo, o que é a graça, e não vivessem pecando constantemente. Por quê? Porque se você vive uma vida pecando constantemente, isso significa que você não nasceu de novo. Isso significa que ainda o velho homem atua na sua vida. Não houve regeneração. A diferença da pessoa que é salva é porque ela já não tem mais prazer no pecado. Ela pode pecar, porém, isso na vida do cristão é um acidente, não é mais uma opção. Então essa é a diferença daquele que nasceu de novo para aquele que ainda vive sendo guiado pelo velho homem. E Paulo ilustra o batismo para que eles entendessem. Isso simbolizava que, assim como Cristo morreu e foi crucificado, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou, isso nos possibilitou que fôssemos novas criaturas. Que agora o novo homem guiasse a nossa vida. Então, irmãos, um cristão, ele não pode ser guiado pela carne. Ele não pode ser dominado pela carne. Por quê? Porque a carne já não tem mais domínio sobre os eleitos de Deus. Porque a carne já não tem mais poder sobre os eleitos de Deus. Se ainda está ocorrendo isso na minha vida e na sua vida, é preciso que eu e você venhamos fazer uma autoanálise. Nós precisamos se avaliar, se autoavaliar. O problema é que nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas têm mais vontade de avaliar as pessoas do que a si mesmo. E aí é que está o erro. As pessoas querem ver o Cristo que a gente prega, irmãos, e nós temos que fazer a diferença. Por quê? Porque no céu, ninguém vai pegado na mão. A salvação, ela é individual. E Paulo sabia disso. E Paulo queria que essas pessoas não só conhecessem a palavra, mas vivessem a palavra de Deus. Hoje muitos conhecem de ouvir, mas não vivem o evangelho. E por que não vivem? Porque deixam de examinar a Escritura. Porque deixam de tirar um momento com Deus, irmãos. Quando a gente vive uma vida negligente na presença de Deus, relaxadamente na presença de Deus, nós estamos sujeitos a receber setas inflamadas do maligno, porque não estamos revestidos com uma nova criatura. Não estamos revestidos com o poder de Deus. Então a gente precisa, eu e você, levarmos a sério 100% o Evangelho. No versículo 12, a gente começa e já pode ver algumas verdades que esse texto nos mostra. A primeira verdade é: um crente em Jesus não pode ser escravo do pecado. Acompanhe comigo o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, quem tem que guiar a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso ser guiado pelas emoções e paixões da minha carne. Quando a gente cai, irmãos, não acontece isso de repente, isso é aos poucos. O diabo ele vai encontrando brechas e essas brechas vão começando a aumentar. E quando a gente vai ver, já tem uma lacuna aberta.
E é nesse momento que ele tem um livre acesso na minha vida e na sua vida. Por isso a gente precisa ser guiado por Deus, não pelas obras da carne. Porque as obras da carne, quem vive guiado pelas obras da carne, corre o risco de perder a salvação, irmãos. Por quê? Não que o sacrifício de Cristo tenha sido em vão, não. Mas se eu sou dominado pela minha vontade carnal, se eu não tenho temor a Deus, se eu vivo da minha forma e não da forma de Deus, então como eu posso dizer que eu nasci de novo? Como eu posso ter certeza que eu sou salvo se eu não tenho atitudes de salvo? Eu sei que a gente não é salvo por obras, mas a gente é salvo para as obras. Isso significa que, à medida que eu sou salvo, agora as minhas atitudes vão condizer com a minha nova natureza. E agora eu não vou ser mais guiado pelas paixões que eu era guiado outrora. Todos nós temos fraquezas. Fraquezas carnais, fraquezas mentais, em várias áreas da nossa vida. Quando a gente não conhecia Cristo, era nessas áreas que o diabo atuava. Só que naquele momento a gente não enxergava dessa forma. Porém, quando a gente recebe o Evangelho, quando o Cristo, melhor dizendo, entra em nossa vida, a gente começa a ter essa consciência e começa a observar, isso não é mais para a minha vida. Se eu continuar fazendo isso, a presença de Deus vai se apartar de mim. A ponto de até uma oração, Deus não escutar, Deus tapar os ouvidos para não ouvir. Isso pode acontecer, irmãos, por quê? Porque o pecado, ele faz uma separação entre o homem e Deus. Então a gente não pode deixar que o pecado reine na nossa vida, irmãos. E pode ter certeza, o diabo sabe como ele vai fazer. Ele vem muito atraente, ele não vem informando que ele é o diabo, não. O prato é bonito, o prato é bom, o prato é agradável. E se nós perdemos o discernimento e a visão espiritual, a gente vai estar perdido. Porque as coisas vão vir e a gente não vai ter mais discernimento para entender quando é Deus e quando é o inimigo. Essa é a primeira verdade. Um crente em Jesus não pode ser escravo do pecado. Ele ainda comete pecado, mas isso não é mais rotina em sua vida. Segundo lugar, segunda verdade, melhor dizendo, quem vive a liberdade em Cristo não entrega seu corpo à escravidão do pecado. Está no versículo 13. Acompanhe comigo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, a gente não pode entregar o nosso corpo para obras, para que o diabo conduza a nossa vida. O nosso corpo precisa ser totalmente disposto e feito para Deus, para glorificar a Deus, em tudo, em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas. Não podemos servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo. Ou a gente serve a um, ou a gente serve o outro. E eu sei que isso não é fácil, irmãos, porque há áreas que são muito fortes. Há correntes que são muito fortes. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E à medida que eu e você somos fiéis a Deus e sinceros, reconhecendo a nossa limitação, quando a gente ora,
pedindo a Deus: Senhor, me ajude nessa área, porque eu não estou conseguindo lidar com ela. Pode ter certeza, Deus sempre vai prover um escape. 1 Coríntios 10:13 fala a respeito disso. Você nunca vai ser tentado além da sua força. Se você é fiel a Deus, você nunca vai ser tentado além da sua força. Junto com a tentação, tem o escape de Deus. Agora, não há como ter uma mudança na minha vida se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Se eu sei que se eu for por ali, vai acontecer algo ruim, então eu tenho que mudar de direção. Eu tenho que mudar de pensamento. Mudar de atitude. Se eu sei que por ali eu vou cair, então eu mudo a rota da minha vida e começo a andar em uma direção que até vai ser mais difícil, que até vai ser mais longa, mas essa decisão minha me levará ao propósito de Deus, aleluia! Então Deus não nos chamou para viver na escravidão. Jesus veio ao mundo para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, é a palavra que liberta, irmãos. Eu não consigo ser liberto por mim mesmo. Eu não consigo ser liberto pela força do meu braço. Se não for Deus, há áreas da nossa vida que, se não for Deus, a gente não consegue. E eu tenho que reconhecer isso. E não baixar a guarda. Vigiar. Orai e vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, irmãos, está preparado para morar com Deus, mas a nossa carne não se converte. A nossa carne, ela está corrompida pelo pecado. Por isso nós precisamos vigiar. Não podemos entregar o nosso corpo para o diabo. Precisamos entregar o nosso entendimento, o nosso corpo, as nossas ações, as nossas atitudes, tudo para o reino de Deus. Terceiro lugar, o pecado não dominará o crente em Jesus. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Irmãos, com o sacrifício de Cristo, Ele permite que a gente não seja mais dominado pelo pecado, que a gente não seja mais controlado pelo pecado. A gente vivia assim outrora. Aquilo que era bom, não era bom. Aquilo que a gente achava que não era uma prisão, era uma prisão. E por que era uma prisão? Porque a gente não conseguia mais, não conseguia parar de fazer aquilo. Se eu não consigo parar de fazer algo, então eu estou preso. Se eu não consigo mais dizer não a isso, então eu preciso de uma libertação. Se eu não consigo mais romper essas correntes, então eu preciso que Cristo faça isso por mim. Esse é o sentido. A lei de Deus, ela serve para revelar o nosso pecado. Esse é o sentido da lei. Se não fosse a lei, como é que a gente ia saber que estava errado? Mas a partir do momento que eu sei, que eu entendo a lei de Deus, agora a própria palavra me diz e me direciona aquilo que eu devo fazer. E me direciona aquilo que eu não devo fazer. Nós temos fraquezas, irmãos, morais, espirituais. Somos seres limitados, falhos. Eu não estou aqui cobrando uma perfeição da igreja, entendam. Porque a gente não é perfeito. A gente está em um corpo imperfeito, falho.
inclinado a viver uma vida de pecado se não for a graça de Deus. Então a gente precisa, irmãos, levar a obra de Deus e as coisas de Deus a sério, para que o diabo não domine a nossa vida. Pode perceber, quando a gente falha com Deus, qual é o desejo que a gente tem? E não deveria. Se esconder de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Em vez de a gente correr para Deus, muitas vezes a gente se esconde de Deus. Mas Ele está no trono. Ele está no mesmo lugar. E Ele está de braços abertos a perdoar todos aqueles que verdadeiramente se arrependem e abandonam o pecado. Deus perdoa, irmãos. E Ele quer curar a minha alma e a sua alma nessa noite. Ele quer nos libertar por completo. Talvez nessa noite haja na sua vida alguma área que precisa ser curada por Deus, que precisa ser tratada por Deus. Área essa que só você sabe, que você não conta para ninguém. Só você e Deus sabe. E essa área, na maioria das vezes, gera naquele que sofre essas tentações um sentimento de culpa. Um sentimento de não ser digno da presença de Deus. Mas é isso que o diabo quer que você acredite. Ele quer que você se distancie de Deus. Ele quer que você pense que não há jeito para você. Mas eu quero te dizer, há jeito sim. Para Deus não há nada perdido. Jesus, Ele se sacrificou por mim e por cada um que está aqui nessa noite. E a vontade de Deus para mim e para você é que a gente venha estar com Ele na glória, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá lembrança ruim. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. O que falta muitas das vezes é a gente tomar posse daquilo que Deus quer na nossa vida, irmão. Às vezes Deus quer fazer tantas coisas na nossa vida e a gente fica só recuando, se diminuindo, se inferiorizando. Ninguém, irmãos, é melhor do que ninguém. Se hoje eu estou aqui ministrando, não é pelo meu mérito, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá coragem, é Deus que nos dá direção, é Deus que nos capacita todos os dias. Porque pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Mas o seu amor, o amor de Deus, nos atraiu. E é por isso que hoje nós estamos aqui para declarar a todas as pessoas que Ele é bom e que a sua vontade é perfeita e é agradável. Então é tempo, irmãos, de a gente se animar. É tempo de a gente se alegrar em Deus. Desperte para o que há em ti. Desperte para o chamado que Deus tem na sua vida. Porque Deus não nos chamou, irmãos, para apenas ficar sentado, não. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E os planos e projetos de Deus não podem ser frustrados. Tudo que Ele determinou vai acontecer. Agora, nós precisamos estar na posição. Fechando as brechas. Reconhecendo a nossa limitação, para que assim a gente não seja mais escravo do pecado. Se eu e você pararmos de orar, pararmos de ler a Bíblia, pararmos de vir para os cultos, a gente vai ficando fraco, vai ficando fraco em um ponto que a gente não vai ter ânimo, não vai ter ânimo para orar, não vai ter ânimo para abrir a Bíblia e não vai ter ânimo para estar na casa de Deus adorando a Ele. Isso não acontece de uma hora para outra, é aos poucos. A gente vai relaxando, e quando a gente vai ver, a gente está frio na fé. E não é culpa de Deus, irmãos. Não. O que Deus quer é que a gente viva esse evangelho como a palavra requer de nós. Que ao sair por essas portas, a gente decida em nosso coração viver a palavra,
exercer a palavra. Mostrar essa palavra para um mundo que está cego e perdido, que não sabe discernir entre a mão esquerda e a direita. É isso que Deus quer, porque quando a gente se posiciona, irmãos, pode ter certeza, aquilo que para nós é difícil, Deus faz se tornar fácil. Porque para Ele, irmãos, não há impossível, não há dificuldade, não há limitação, porque Deus é ilimitado. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, e Ele quer hoje te dar uma palavra de ânimo, para que você ande de cabeça erguida e se levante, aleluia. Levante-se para o propósito de Deus. Não queira as migalhas que o diabo tem a oferecer. Tome posse daquilo que Deus já estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Permita que o Espírito Santo guie os seus passos. E você vai ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Que essa palavra, que essas palavras, melhor dizendo, tenham servido para despertar a igreja. Que essas palavras tenham entrado no seu ouvido e descido no seu coração. E o meu desejo é que quando você sair por essas portas, você coloque essa palavra em prática. Porque apenas ouvir a palavra não vai resolver. Conhecer a palavra também apenas não vai resolver. O que vai resolver é quando nós conhecemos e aplicamos para a nossa vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é a tua pedra de tropeço, melhor dizendo. Mas você sabe. Então vamos orar, irmãos. Deus sabe a nossa necessidade. Deus sabe o que nós precisamos da parte dEle. Vamos orar com um propósito. Para que Deus nos liberte completamente. Para que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te dou a honra, a glória, o louvor e a majestade. E eu quero te agradecer por a tua palavra, Senhor. Eu sei, Pai, que tu não falaste para as paredes. Eu sei que tu tem direção. Falaste comigo e falaste com a tua igreja, Senhor. Senhor, nos capacita, Senhor, nas nossas dificuldades, Pai. Nos dê a força, Pai, para vencer os tropeços que aparecem no meio da trajetória, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser livres por completo, Pai. Porque a tua vontade é que a tua igreja seja livre do poder, do domínio e da culpa do pecado, Senhor. Nos faz viver a boa, a perfeita e a vontade tua, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ajudar a outras pessoas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser instrumentos teus, Pai. Não de desonra, mas de honra na tua casa. Desde já eu te agradeço, Pai, crendo que o Senhor está trabalhando e continuará trabalhando pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o poder e de toda a majestade. Agradeço a oportunidade.